Em fevereiro de 19, o Clemenceau apresenta as principais demandas francesas com relação ao problema alemão, que são substanciadas num relatório, né, escrito por um diplomata francês importante chamado André Tardieu. Tardieu, ele basicamente apresenta duas demandas fundamentais, e que gerarão uma discussão de meses. Até maio, até o início de maio, essa discussão vai, de uma certa forma ou de outra, estar presente. A França não admite que a Alemanha continue tendo a Renânia. Só que, para provar que a França não tem interesses expansionistas, a França propõe que a Renânia vire um país independente. Independência à Renânia. Tá? E a segunda proposta é de que os estados do leste, que substituem em grande parte o contrapeso que a Rússia faria, né, e que agora provavelmente não vai poder fazer, estados do leste como Polônia, né, Romênia, Iugoslávia, sejam estados fortes, militar e economicamente. Em particular, a Polônia. A Polônia tem que ter uma boa saída para o mar, uma extensão territorial razoável e ser permitida um desenvolvimento militar sustentável do Estado polonês. Muito bem. Como essas demandas são recebidas por Estados Unidos, pelo presidente Wilson e pelo representante britânico Lloyd George? São representados por ambos e elas são recebidas muito mal. Em particular, não em particular, por ambos, mas a Grã-Bretanha faz uma oposição forte. Os Estados Unidos também, o Wilson também, mesmo que por motivos diferentes. Quais são os argumentos apresentados pela Grã-Bretanha do porquê se negar a aceitar? Seja uma Renânia independente, seja uma Polônia, por exemplo, muito grande, que englobasse vários territórios da Alemanha do Leste, por exemplo. São dois argumentos fundamentais que o Lloyd George aponta. Criar uma Renânia independente seria criar uma Alsácia-Lorena ao reverso. Todo o revanchismo, né? Toda a sensação de injustiça que a França nutre por décadas pós-guerra franco-prussiana, nós faremos a mesma coisa com relação à Alemanha. Mas agora a Renânia é que vai ser a bola da vez. Mesmo que a Renânia fique independente, para os britânicos era claro que o projeto francês era, de uma forma ou de outra, tornar a Renânia independente um satélite de Paris. Pelo menos um satélite militar. Ou seja, certamente a França proporia, primeira coisa que ela proporia para uma Renânia independente era uma aliança militar defensiva. E possivelmente deslocando tropas francesas para garantir que o Reno, essa divisão natural na visão dos franceses entre Alemanha e França, pudesse ser defendida pelos franceses. Então, mesmo com uma Renânia independente, argumenta o Lloyd George, a Alemanha nunca vai imaginar que essa Renânia será plenamente independente. Ela vai ser um satélite francês e, no fundo, tende a ser incorporada quase como uma província francesa. E segundo, uma Polônia que incorpore muitos territórios da Alemanha do Leste tende a não conseguir resistir ao bolchevismo da mesma forma que a Alemanha poderia resistir. E mais, se a gente destruir a Alemanha como Estado, é muito possível que revoltas sociais que já estavam eclodindo na Alemanha nesse período se intensifiquem ainda mais. Não podemos aniquilar a Alemanha como Estado. Temos que dar o mínimo de viabilidade ao Estado alemão. Sem querer, evidentemente, acabar com a viabilidade da Polônia, mas não da forma como a França o queria. É interessante que nas discussões confidenciais entre Lloyd George e membros do governo britânico, uma questão aparece a todo momento. A França quer substituir a Alemanha num projeto hegemônico dentro da Europa. E essa discussão da França querendo se transformar na potência hegemônica no continente vai aparecer também em vários momentos nos anos 20 e nos anos 30, no entreguerras, né? Ou seja, a França quer, se não dominar literalmente a Renânia, mas ter a Renânia como Estado satélite.
acabar com a Alemanha como potência rival e adversária, também utilizar esses novos estados, muitos deles instáveis, que surgem na Europa do Leste, como seus satélites e aliados, Polônia, Iugoslávia, Tchecoslováquia. E, portanto, a Inglaterra não pode permitir que um mínimo equilíbrio de forças no continente seja destruído. Nós entramos numa guerra, dizia o George, entramos numa guerra para impedir uma hegemonia alemã na Europa. Agora vamos criar condições para uma hegemonia francesa? Então esse é um aspecto muito importante, né? A estratégia britânica de manter um equilíbrio de forças no continente europeu, enquanto, devido ao poderio da Marinha Britânica e o projeto de abocanhar grande parte das colônias alemãs e o tamanho do seu Império Britânico, do seu Império Colonial, então um equilíbrio de forças no continente, mas uma hegemonia britânica marítima em outras partes do mundo. Enquanto o continente europeu estivesse em equilíbrio, a Grã-Bretanha teria uma vantagem estratégica em razão das suas, né, vantagens marítimas e em razão da extensão e importância do seu império colonial. Então é interessante que a negativa britânica ela também não pode ser tomada prima facie, ela tem que ser analisada por trás de interesses estratégicos, que, sobretudo na comunicação confidencial, né, do primeiro-ministro britânico com o ministro das Relações Exteriores londrino, a gente percebe com mais clareza. No caso dos Estados Unidos, a grande preocupação wilsoniana era: se as determinações francesas forem implementadas, não só nós desrespeitaremos a autodeterminação, porque claramente a Renânia não era uma região, né, primeiro com maioria francesa, e mesmo uma região com um movimento nacionalista ou independentista que justificasse o surgimento, né, de um Estado independente. E a mesma coisa, se criar uma Polônia com várias regiões alemãs, criará um problema sério de nacionalidade. Os poloneses que eram minoria na Rússia, que eram minoria na Alemanha, agora você vai ter um amontoado de alemães como minoria / maioria dentro da Polônia. Né? Fora o caráter de paz punitiva, né, que tirar vários territórios da Alemanha europeia geraria. Então, a resistência é muito grande e depois de várias negociações, inclusive uma reunião que acontece em Fontainebleau, basicamente com a delegação britânica, os americanos e os britânicos chegam num meio termo, ou seja, fazem uma proposta à França, uma proposta para tentar mudar essa determinação francesa de uma Polônia grande e, em particular, de uma Renânia independente. Quais são essas propostas? São basicamente dois elementos. Em primeiro lugar, se a França largar essas suas duas grandes demandas, nós garantimos a Paris a assinatura de um tratado, de um acordo militar defensivo, que mantém a Entente em pé, pós-guerra. A ideia, portanto, é que se a Alemanha, por exemplo, atacasse a França ou tentasse implementar esse projeto hegemônico novamente, Grã-Bretanha e Estados Unidos dariam uma garantia a priori de que eles estariam juntos com a França para defender Paris no caso de uma invasão alemã, de uma agressão alemã. E os britânicos, inclusive, vão além. Eles propõem a construção de um túnel ligando França e Grã-Bretanha, porque uma das grandes preocupações francesas era a questão do timing. Ou seja, mesmo que eu tenha uma aliança militar defensiva com vocês, o que me garante que vocês vão chegar a tempo para impedir uma catástrofe? A ideia da construção de um canal envolve, em parte, isso. O Clemenceau recebe a proposta, também reúne-se com basicamente o staff de política exterior francesa por 2, 3 dias, reúne-se também com o Estado-Maior francês e vem com uma contraproposta para o Wilson e para o Lloyd George um pouco menos de uma semana depois. A contraproposta francesa é: tudo bem, aceito o pacote de um acordo de defesa e de construção de um túnel, mas em particular um acordo de defesa, mas como sei do tempo necessário para que essa ajuda chegue à França, chegue ao continente, caso seja realmente necessário, eu preciso de algumas garantias. Quais garantias? A França pede, tudo bem, a Renânia continua com a Alemanha, mas a região do Saar
uma região não só estratégica em termos de localização, mas também importante do ponto de vista de minas de carvão, ficam com a França. 2. A Renânia continua com a Alemanha, mas será ocupada permanentemente por tropas aliadas. Permanentemente. Ocupação permanente da Renânia, tanto na sua margem esquerda como em parte da margem direita, por tropas aliadas. E terceiro, nós não abrimos mão de ter uma Polônia grande e que tenha uma saída para o mar, como determinado, inclusive, né, nos 14 pontos wilsonianos, como nós vimos. A proposta em particular da ocupação atemporal da Renânia irritou profundamente o presidente norte-americano. Esse é o momento mais sério de crise na Conferência de Paris. Para você ter uma ideia da gravidade da crise, Wilson chega a dar um sinal de que ele retornaria para os Estados Unidos e não voltaria mais para fazer negociações envolvendo a paz europeia. Muitos historiadores entendem que, se foi um blefe ou não, mas a indicação do Wilson de que ele de fato deixaria a conferência por causa da intransigência francesa foi fundamental para a França ceder. A França cede em aspectos importantes. De um lado, aceita que o Sarre não será francês, mas será uma região que a Liga das Nações cuidará e terá um plebiscito 15 anos depois para decidir se esse Sarre, se a região ficaria com a França ou com a Alemanha. No plebiscito, a região escolherá ficar com a Alemanha. Tá? Isso já na Alemanha hitlerista. 2. Aceito ocupação temporária e desmilitarização. Ao invés de uma ocupação permanente, sai daí a fórmula que nós vimos no início da aula de ocupação temporária de uma das margens do Reno e desmilitarização permanente de toda a Renânia, né, sem um prazo para terminar. E aceita uma Polônia com um corredor não tão grande quanto a Alemanha, quanto a França o queria, mas uma Polônia em que haverá limitações territoriais, ou seja, o porto do final desse corredor vai ser um porto que não pertencerá à Polônia, ficará sob cuidado da Liga das Nações. Várias regiões da Polônia terão que passar por plebiscitos, como a gente viu no mapa inicial da Alemanha, né? E algumas dessas regiões vão ser reincorporadas à Alemanha, outras ficarão com a Polônia. Ou seja, a França cede, mas ela cede no entendimento de que este acordo faz parte do pacote. Ela cede no entendimento de que o acordo de defesa mútuo faz parte do pacote. E, de fato, ele será assinado, né, no contexto de Versalhes. Muito bem. Estamos chegando ao fim, mas eu não posso terminar a discussão sobre o problema alemão sem levantar com vocês a questão das reparações de guerra, que foi um tema muito discutido no Entreguerras, né? A Alemanha deveria pagar só reparações, como os 14 pontos, entre aspas, deixam entender, e como o armistício afirma, ou ela deveria também se responsabilizar pelos custos de guerra. Ou seja, reparar o que foi destruído ou também pagar os custos que os beligerantes vitoriosos tiveram. O interessante aqui, e essa é uma perspectiva que é mais recente na historiografia, hoje a gente tem clareza de que um dos membros que pressiona fortemente para que custos de guerra sejam incorporados na conta a ser paga pela Alemanha, um dos que pressionam de maneira decisiva é o Lloyd George. E, no final das contas, o Wilson aceita, que é algo que para vários estudiosos é incompreensível, né? A aceitação do Wilson da pressão britânica para que custos de guerra sejam incluídos, né, como indenização junto com reparações, mas o fato é que é assim que vai aparecer no tratado. A questão que fica é por que a pressão britânica pela ideia de que a Alemanha tem que pagar não só reparações, mas também incorporar parte dos custos de guerra. No caso, quais custos? Pensões, né, para viúvas, para feridos, tem que incluir, a indenização alemã tem que, em parte, cobrir custos que os estados vitoriosos vão ter nesse sentido. Por que a Grã-Bretanha força tanto a barra nesse aspecto?
para aumentar a conta que a Alemanha teria que pagar? Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão fundamental é que se só reparações estivessem no tratado, quanto você acha que a Grã-Bretanha receberia dessas reparações? Muito menos, evidentemente, do que a França, do que a Bélgica, do que países que sofreram perdas materiais profundas por causa da guerra de trincheiras do fronte ocidental. A Grã-Bretanha também sofreu perdas, por exemplo, do ponto de vista da sua marinha, em particular por causa da guerra submarina alemã. Mas não se compara com o tamanho do estrago que ocorreu no norte francês, no sul, centro da Bélgica e assim por diante. Tá? Óbvio que se os custos de guerra são incorporados, a repartição do que a Alemanha tem que pagar vai ter que ser o quê, pessoal? Alterada com enorme radicalidade. Porque a Grã-Bretanha participa da guerra ativamente e é claro que ela vai ter que receber muito mais se a ideia de custos de guerra for incorporada. O problema é que, como não fazia parte do armistício, incorporar custos de guerra no pagamento que a Alemanha tem que fazer, de uma certa forma precisa ser justificado. Custo de guerra é quase que uma indenização. Reparação, um país derrotado paga. Indenização é quase que um país moralmente responsável pelo conflito. Então, antes do artigo que define qual e como seriam pagas as reparações e custos de guerra da Alemanha, é redigido um artigo anterior, que é o famoso artigo 231 do Tratado de Versalhes, que é o artigo que estabelece a responsabilidade alemã para o início do conflito. Devido à importância desse artigo e o quanto ele gera polêmica na Alemanha no entreguerras, eu decidi reproduzi-lo em totem aqui para vocês, numa tradução livre, tá? O artigo 231, que precede o artigo sobre o pagamento de reparações e custos de guerra, diz o seguinte: os aliados e os governos associados afirmam e a Alemanha aceita a responsabilidade da Alemanha e de seus aliados por causar toda a perda e destruição aos quais os aliados e os governos associados foram submetidos como consequência da guerra imposta sobre eles pela agressão da Alemanha e de seus aliados. Esse artigo é o famoso artigo que na Alemanha vai ganhar o nome de a cláusula da culpa de guerra, que gera, inclusive, toda uma linha historiográfica, como a gente viu posteriormente, da culpabilização da Alemanha, né, pela Primeira Guerra Mundial. Bom, o fato é que esse tratado ele é apresentado para a Alemanha depois de muita discussão envolvendo as questões territoriais, militares e a questão das reparações de guerra. A Alemanha é chamada para Paris no início de maio, representantes alemães vão a Paris no início de maio, né? O ministro das Relações Exteriores alemão vai a Paris nesse momento. E no dia 7 de maio, numa cerimônia super curta, seca, o representante francês, o Clemenceau, entrega o Tratado de Versalhes aos alemães. Os alemães teriam, o que eu disse, uma pré-conferência virou uma conferência, eles teriam menos de 2 semanas, 3 semanas, para redigir toda uma contraproposta a partir de um tratado super longo e complexo. Ficam evidentemente indignados, né, com a disparidade entre o armistício e o tratado e os princípios gerais norteadores dos 14 pontos, né, e fazem uma contraproposta muito enérgica no dia 29 de maio, batendo em quase todos os pontos de Versalhes. Questão do custo de guerra. Além disso, Versalhes não estabelece um valor. Quanto que a Alemanha deveria pagar? Uma comissão de reparação seria montada para decidir posteriormente o valor que a Alemanha pagaria. E daí surge a ideia do cheque em branco. A Alemanha foi obrigada a assinar um cheque em branco. Questão das reparações e custos de guerra são basicamente criticadas. O artigo que culpabiliza a Alemanha, fortemente criticado.
o corredor polonês fortemente criticado, a perda de todas as colônias sem qualquer indenização fortemente criticado, o fato da Alemanha ter que existir com uma Renânia permanentemente desmilitarizada, como se a segurança nacional alemã não existisse, é só a segurança nacional francesa que importava. Né? Outro aspecto que também é muito criticado. Ou seja, são várias questões. E dessas questões, é interessante que quando os aliados recebem essa contraproposta, existe uma crise entre eles. O Lloyd George, basicamente, passa a pressionar que seja feita uma moderação nos termos do tratado. E o Clemenceau bate na tecla de que não haverá nenhuma concessão. Lloyd George queria, sobretudo, que a ocupação na Renânia não ocorresse, ou ocorresse num período mais curto. E a França não abre pé com relação à necessidade da Renânia ficar em parte ocupada. Depois de alguma negociação, a única coisa que os aliados cedem, a única coisa, depois de uma forte pressão britânica, a única coisa que os aliados cedem é que uma das regiões da Polônia, que seria da Polônia, a Alta Silésia, que a gente viu no mapa no início da aula, seria submetida a plebiscito. Só. O resto, nenhum dos pontos do tratado é modificado. Então, não há negociação. É o que os alemães dizem, é uma imposição e não uma negociação. Uma outra coisa importante que é modificada, mas que não aparece no tratado, é que os aliados reconhecem que a Alemanha será convidada para participar da Liga das Nações. Esse é outro aspecto que indignou o governo alemão. Como nós não seremos membros da Liga das Nações? Ou seja, que paz não punitiva é essa? Criar um pária na Europa? O fato é que as concessões, como eu disse, são muito estreitas e a França, representando os aliados, dá o prazo de até 23 de junho para a Alemanha responder se aceita ou não Versalhes. Lembrando que a Alemanha teria que dar essa resposta numa situação em que ela está sob bloqueio comercial há mais de, no caso aqui, se contar todo o período da guerra, mais de 1 ano e meio, Se contar desde o início, então, quando o bloqueio de fato começa, a gente está falando de mais de 4 anos de bloqueio comercial, mas que continua mesmo após o armistício, em que a Alemanha deu toda a sua marinha, submarinos, armas pesadas para os aliados no contexto do armistício, que tinha uma capacidade de resistência evidentemente praticamente nula, e a França impõe, basicamente representando os aliados, o prazo de 23 de junho. No dia 22 de junho, o governo, na época a Alemanha já era uma república, com um chanceler representando o parlamento, renuncia por considerar que não teria condições políticas para assinar. Um dia antes, portanto, a Alemanha está acéfala do ponto de vista governamental, tinha um presidente, mas que é um chefe de Estado, não havia um chefe de governo, monta-se um governo parlamentar de última hora e aceita-se, no dia limite, dia 23 de junho, a assinatura de Versalhes. Realiza-se uma cerimônia no Palácio de Versalhes, na Sala de Espelhos no Palácio de Versalhes, no dia 28 de junho, o mesmo dia em que o Francisco Ferdinando foi assassinado, 5 anos atrás, dando início à Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha assina o tratado numa sala de espelhos repleta de pessoas, com praticamente representantes de quase todos os países aliados. Aí sim a imprensa foi permitida a participação, foto, inclusive a primeira assinatura de um tratado filmada da história, literalmente. E Versalhes, posteriormente, vai ser ratificado pelos respectivos parlamentos nacionais. Ratificado pelos respectivos parlamentos nacionais, mas não pelos Estados Unidos. Por uma questão que não teremos condições agora de explorar, espero poder explorar isso um pouco mais para frente, mas o fato, como acho que todo mundo sabe, o Congresso norte-americano, majoritariamente republicano, não aprova não só a Liga das Nações, como Versalhes, que formavam um bloco. E isso, para nós, para o nosso argumento da aula de hoje, é muito importante, porque isso significa que não só os Estados Unidos estarão fora da Liga, cujo, digamos, defensor máximo era o próprio presidente americano, não só os Estados Unidos não aprovam Versalhes, como os Estados Unidos não farão o acordo de defesa junto com os franceses, que foi a grande promessa britânica e norte-americana para que a França cedesse
e tirasse o projeto de uma Renânia independente. Sem a participação americana em um acordo de defesa, Londres logo afirma que também não tem condições de assinar um acordo de defesa com os franceses. Como diz o Clemenceau, ficamos na chuva. E aqui nós chegamos nas considerações finais do encontro de hoje. Eu queria basicamente ressaltar 5 aspectos com vocês e deixar uma pergunta para vocês refletirem. O primeiro aspecto é o quanto o status de pré-conferência de Paris enfraqueceu a legitimidade das decisões que foram tomadas em Paris. Tá? Esse é um ponto importante para a gente avaliar os impactos dessas decisões. Ou seja, esperava-se, os derrotados esperavam uma conferência de paz. E o que eles tiveram, sobretudo no caso alemão, foi uma imposição. Na visão alemã, a construção, a narrativa vai ser de uma imposição. Segundo ponto, o quanto as atitudes do presidente americano com relação à Liga das Nações, na comissão que nós analisamos, pareceram ter sido muito menos idealistas do que as aparências nos seus discursos indicavam. Sobretudo a oposição ferrenha que ele realiza para quaisquer tipos de órgãos da Liga que pudessem comprometer a soberania dos Estados-membros, como no caso das comissões para fiscalizar desarmamento, ou mesmo a construção de um exército da Liga. Terceiro ponto, o quanto as demandas francesas contra a Alemanha tiveram um foco territorial militar. Em questões de reparações, os franceses não foram tão draconianos quanto muitas interpretações tradicionais deixam a entender. Quarta consideração importante. O papel da Grã-Bretanha na Conferência de Paris não pode ser negligenciado. Em particular, a pressão que Londres faz para incluir custos de guerra no que a Alemanha deve pagar e também o medo que a Grã-Bretanha tem de que a França teria um projeto hegemônico e, portanto, a oposição que a Grã-Bretanha faz a qualquer tipo de controle ou influência que a França poderia ter sobre a Renânia. E a quinta colocação, o impacto que a não ratificação da aliança militar entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e França vai ter para a estabilidade europeia e o quanto isso abre flancos para a segurança nacional francesa. A pergunta que eu gostaria de deixar para vocês pensarem, para a gente refletir juntos, é a seguinte. Como, e aí é uma perspectiva estritamente francesa, mais francesa, sobretudo, como Paris poderia se defender de uma Alemanha claramente insatisfeita com o status quo, mas que não era fraca o suficiente para aceitar esse status quo? E, sobretudo, sem ter o contrapeso russo que existia pré-Primeira Guerra Mundial. Essa vai ser uma das grandes questões que marcam o entreguerras. A invasão franco-belga ao Vale do Ruhr em 1923. As crises diplomáticas inúmeras que ocorrem, sobretudo nos anos 30. Em grande parte, um dos elementos que estão por detrás dessas questões é esse problema, que na visão francesa permanece. E na visão britânica tem mais no seu sentido megalomaníaco de necessidade de segurança nacional francesa e que, na verdade, deveria incluir, ao invés de excluir, a Alemanha desse sistema internacional europeu.